Programa Maturidade no Ar. Oferecimento Atabaque Turismo. Personalizada na pessoa idosa. 71999931174. Sindicefaz. Desenvolvendo políticas e ações inclusivas para valorização ao idoso. O MK Estúdio de Beleza em Itapuã. 71992702276. Eduartes Gráfica. 71994118028. E redescubra os melhores sons. Fonomed, aparelhos auditivos. Envelhecimento fisiológico e envelhecimento ativo são as mesmas coisas? Tudo isso e muito mais agora no Maturidade no Ar. Olá, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao Maturidade no Ar. E hoje a gente vai trazer um tema muito bacana, nós vamos falar sobre envelhecimento fisiológico. E aqui com a gente hoje no estúdio, Bruno Simões, enfermeiro, residente em gerontologia. Que prazer! Aliás, já é um sócio da Maturidade no Ar, né? Seja muito bem-vindo ao programa Maturidade. Com certeza, Wagner. Obrigado, certo? Agradeço a você pelo convite, tá certo? Aqui para estar aqui no programa Maturidade no Ar. Né? Muito bom retornar, né? Aí, como você já disse, né? Sócio desde a época lá da rádio Joia, né? Da Rádio Joia, não é isso? E assim, fantástico poder dar essa visibilidade à pessoa idosa, né? Trazer a pessoa idosa para o protagonismo que ela de fato merece, tá certo? E assim, agradeço também ao apoio, né? Da TV Band, certo? Ao programa Maturidade no Ar. E é sensacional, fantástico poder falar assim da pessoa idosa de uma forma tão abrangente e assim tão importante, né? Demorou para acontecer, né? Mas pois enfim. Bruno, antes mesmo de a gente estar na questão do envelhecimento fisiológico, é importante que a gente defina o que é a geriatria e a gerontologia. Olha, legal. Boa pergunta, Wagner. Isso daí é uma dúvida assim bem frequente, né? Dentro do nosso, assim, do campo da geriatria, do campo da gerontologia, né? A geriatria, ela nada mais é do que uma especialidade médica, certo? É o médico que ele é especialista na saúde da pessoa idosa, certo? E a gerontologia, Wagner, Sim. É o seguinte, né? É uma especialidade em que o enfermeiro está envolvido, terapeuta ocupacional, jornalista também, né? E as áreas afins aí, né? Áreas, sejam profissionais de saúde ou profissionais de outras áreas, né? Estão envolvidos. É a ciência, de fato, aí que estuda o envelhecimento humano, certo? A gerontologia é justamente isso, a ciência que estuda o envelhecimento humano. Esse processo do envelhecimento, né? Exato. E o que seria, então, o envelhecimento fisiológico e o envelhecimento patológico? Pois é, Wagner. Aí entra essa questão aí das diferenças, né, entre o envelhecimento que ele é fisiológico e o envelhecimento que é patológico. O envelhecimento fisiológico nada mais é que um envelhecimento normal, né, natural do processo de envelhecimento humano, né? É o envelhecimento que ocorre aos poucos, é a percepção que a gente tem da pele ficando mais frouxa, ficando com aquele enrugamento, não é isso? E, assim, os sinais de expressão, né? O próprio processo, né? de se perceber enquanto uma pessoa que está ganhando idade durante a sua vida. Tudo isso faz parte do envelhecimento fisiológico, né? Natural, né? Exato. E o envelhecimento patológico é aquele envelhecimento em que a pessoa vai ficando doente, certo? Ela é um indivíduo já envelhecido. Sim. Porém, dentro desse processo de envelhecimento, acontecem algumas questões que levam essa pessoa para um quadro de adoecimento. Esse é o envelhecimento patológico, né? É a doença se manifestando ali naquele indivíduo, né, que já está envelhecido. Sim, claro. Certo? E aí a gente volta também com a questão, o envelhecimento fisiológico e o envelhecimento ativo são as mesmas coisas? Pois é, aí, tá vendo? Uma Parece outra questão, igual, né? Parece ser bastante semelhante nessa Sim. questão do envelhecimento fisiológico e do envelhecimento ativo, mas não são, de fato, assim,
sinônimos, porque o envelhecimento fisiológico, como eu disse aqui, né, para vocês, né, para você aqui também, Wagner, é um envelhecimento que acontece naturalmente no processo humano, certo? No processo de vida, no ciclo de vida da pessoa. Só que o envelhecimento ativo, ele vai para além dessas questões, certo? Ele é um envelhecimento ali que traz uma funcionalidade para a pessoa idosa, que são palavras bem caras, né? Para quem está estudando o envelhecimento, é a funcionalidade. Outra palavra muito importante é independência, autonomia, Sim. Certo? São as duas palavras mágicas. Exatamente, que nós temos, né? Pois é. E, assim, em suma, é isso. O envelhecimento fisiológico é o envelhecimento natural Irreversível, do indivíduo. né? Exato. Irreversível. Né? Que vai acontecer, né, durante a vida E da cada pessoa. um de uma forma diferente, acredito, né? Perfeito. Porque se envelhece de forma individual, né? Perfeito. E o envelhecimento patológico é aquele envelhecimento que vai acontecer, né? O De ativo. forma... Ah, sim, o ativo, perdoe. Né? O envelhecimento ativo é aquele que vai acontecer preservando ali a funcionalidade da pessoa idosa, né? Preservando a autonomia, preservando independência. Independência. Ou Certo? seja, a capacidade de decidir e a capacidade de resolver, Perfeito. né? De realizar aquilo que ele pretendia. Engraçado que essa semana eu estava ouvindo uma senhora e ela comentou: eu ando esquecendo, Wagner, onde eu coloco os meus objetos, né? Isso me despertou e eu queria saber de você se isso significa já o início de um processo de Alzheimer, por exemplo. Assim, dentro do nosso pensamento, assim, né, enquanto especialista, enquanto, né, especializando, né, do estudo do envelhecimento humano, existe bem essas questões, né? Será que qualquer quadro de esquecimento é configurado como doença de Alzheimer, né? E aí a gente percebe que não, né? O envelhecimento, o envelhecimento com esquecimento, no caso, ele passa a ser diagnosticado como doença de Alzheimer a partir de alguns critérios, né? Existem instrumentos para serem utilizados para isso, né? Para quantificar o quanto esse indivíduo está esquecendo, né? O que ele está esquecendo, se aquilo ali também faz parte do que ele já esquecia antes durante a vida, ou se ele mudou o padrão de memória dele. Sim. Essa expressão é bem assim significativa para fazer fechar esse quadro aí, né, da pessoa que está com esquecimento. Ela mudou o padrão de esquecimento dela Sim. ou não? Se não, tudo bem, né? Ela está com um esquecimento que faz parte do processo de envelhecimento fisiológico. Se ela está mudando o padrão de memória, né, é porque já inicia-se aí um processo de esquecimento que está dentro do envelhecimento, só que patológico, porque há essa mudança de padrão, certo? É interessante isso. Envelhecer significa ter incapacidades? Pô, não necessariamente, né? Envelhecer aí traz conosco aí diversas coisas, né? O envelhecer, ele pode ser um envelhecimento que seja, de fato, como a gente já está dizendo há bastante aqui, né? O envelhecimento, de fato, fisiológico. Sim. Né? Então, envelhecer não significa ter incapacidade, significa ganhar mais anos, né? Ganhar mais oportunidades, Exatamente. mais dias para serem vividos, né? E mais oportunidades de conhecer o mundo, de estar, né? De conversar com outros indivíduos e de conviver, de fato. Viu como é importante essas informações? Bruno, quando o que eu sinto deixou de ser envelhecimento fisiológico? Pois aí entra essas questões assim, Wagner, né? De em que momento, né? Aquele envelhecimento, aquilo que a pessoa idosa traz de relato para o profissional de saúde deixa de ser identificado como um envelhecimento fisiológico, né? Essas questões assim são literalmente bem minuciosas. É preciso fazer, né, um exame bem elaborado com a pessoa, conversar ali bastante, fazer, né, as perguntas corretas, investigar a vida daquela pessoa, Sim, o histórico. como é, né, o histórico de saúde daquela pessoa, exatamente. Como é que ela vivia, né? Como ela viveu desde a infância dela até a vida adulta e agora na
na época em que ela é idosa. Sim. Então, para isso é que existem, né, esses instrumentos, né, existe o raciocínio clínico, crítico, para poder fazer essa esmiuçação, né, do processo de envelhecimento e perceber que, exato ponto ali, houve uma quebra da saúde, né, e entrou ali um processo de adoecimento. Entendi. Certo? Ou então, podemos dizer que o envelhecimento ele é individual. Com certeza. Cada um envelhece de uma forma diferente, singular. Com certeza. É isso aí? Com certeza. Assim como pensamos, né, de forma diferente, envelhecemos de forma diferente, não é isso? E com isso, trazemos aí, né, toda a nossa individualidade, Sim. todas as nossas questões, todas as nossas indagações, todas as nossas crenças também, que precisam ser respeitadas, certo? A pessoa idosa, ela é um indivíduo que tem uma história de vida, né, pregressa, e tudo isso precisa ser levado em consideração, seja pelo profissional de saúde, seja pela sociedade de um modo geral. Claro. Né? A família também. A família que cumpre esse papel de acordo até do ponto de vista legal. Do Estatuto do Idoso, né? Isso, dentro lá do Estatuto do Idoso a gente tem muito isso, né? Essa questão do envelhecimento sendo a pessoa idosa o protagonista do processo, né, Wagner? Pois é. Isso é legal. Olha, Bruno, eu queria que você falasse o que é necessário mudar no ambiente para que a pessoa idosa, né, ela tenha mais independência. Poxa, Wagner, perfeita essa pergunta, né? Como fazemos ali com que a pessoa idosa ela tenha a independência, ela preserve a sua independência, né? Porque, assim, dar independência é um termo prejudicado um pouco, né? Porque, uma vez que ela já tem, eu contribuo para a preservação daquela independência, né? Então, assim, dentro de um contexto da casa da pessoa, né? Ainda mais nesse período em que a gente está, né, um pouco mais recluso a nossa casa, o que se pode fazer para preservar essa independência? Colocar os móveis mais próximos à parede, deixar os corredores livres, certo? Para que a pessoa passe livremente por aquele corredor, por aqueles espaços que ela já conhece e que ela faça tudo que ela já fazia antes, né? Tentar preservar e deixar com que ela faça todas as atividades que ela já fazia normalmente e que ela consegue fazer sozinha. Evitar a autoproteção também, exato, né? Esse termo né? Às vezes a gente... É prejudicial. Acaba vivendo, né? Essa coisa da proteção demasiada, né? Pode ser prejudicial. Querer né? Circundar demais a pessoa, né? Não deixar que ela faça alguma... não, eu não vou deixar mais minha mãe cozinhar porque ela pode se esquecer da panela. Aliás, o próprio idoso, ele pode pôr esse limite também. Sim. Eu acho que é um papel de vocês pôr esse limite. Né? Se eu continuo varrendo a casa, se eu continuo lavando o banheiro, que eu continue fazendo agora com os cuidados. Com certeza. Né? Isso é muito importante. Olha só, nós vamos para o break, mas a gente volta já já. Há 10 anos no mercado, a Atabaque Turismo Personalizado oferece um serviço de viagens especializado em atender ao público da pessoa idosa. Viagens nacionais e internacionais, sempre acompanhados de agentes especializados. Atabaque Turismo Personalizado. Entre em contato conosco, 71999931174. www.atabaquetour.com. Atabaque Turismo Personalizado. O Sindicefaz tem uma base de associados de servidores da Secretaria da Fazenda Estadual com média de idade acima dos 55 anos. É um público que demanda uma atenção especial por parte da entidade. Primeiro sindicato de fazendários do país a criar um departamento de aposentados e pensionistas, o Sindicefaz desenvolve políticas e ações inclusivas de valorização e pertencimento do segmento. Sindicefaz.
Seja qual for a peça gráfica, placa de sinalização, adesivos de chão, adesivos para embalagens, adesivos para para-choque, rótulos, tag, banner, faixas, plastificação ou cartão de visita, pode confiar. A gente imprime. Contamos com uma estrutura com tecnologia digital para atender a sua demanda com o máximo de qualidade e rapidez. Eduartes Gráfica. Faça seu orçamento pelo WhatsApp 71994118028. Conforto, espaço e muito requinte para você que gosta de cuidar do seu corpo. O Estúdio de Beleza MK está de portas abertas, seguindo todas as recomendações de segurança. Manicure, pedicure, luzes, escova mega hair, depilação, drenagem linfática, limpeza de pele, entre outros serviços. Amplo estacionamento e com espaço kids. Venha para o Estúdio de Beleza MK Shopping do Farol, em Itapuã, 71992702276. De volta à Maturidade no Ar, não falei que era rapidinho? Olha só, nós estamos falando hoje sobre envelhecimento fisiológico. Isso mesmo, e conosco, Bruno Simões, enfermeiro e também residente em gerontologia. Bruno, antes mesmo de fazer uma pergunta para você, vamos ouvir o telespectador aqui que está ávido para perguntar. Então vamos lá? Bom dia! Eu sou Fabrício Oliveira, psicólogo e gerontologista. Tenho 45 anos, moro em João Pessoa, Paraíba. Gostaria de parabenizar a TV Band por esse magnífico projeto que é o programa Maturidade no Ar. Eu gostaria de saber quais os desafios deste mundo do envelhecimento imediatista. Obrigado ao amigo Wagner Greenhalgh pela oportunidade dessa participação. Opa, Fabrício, que bom a sua pergunta, né? Então, aí, quais são esses desafios, né, do envelhecimento, né, dessa questão do envelhecimento no mundo imediatista, né? Então, um grande desafio para envelhecer nesse mundo imediatista está justamente na questão, né, dos laços, né? Muitas vezes temos, assim, laços fragilizados dentro do processo de envelhecimento, porque aquele indivíduo, né, aquela pessoa idosa, de repente ele perdeu o cônjuge, ali perdeu o esposo ou a esposa, né, ou perdeu filhos, filhas, então ele fica ali, se vê muitas vezes sozinho nesse processo, né, de envelhecimento. Então, viver nessa sociedade em que é pregado, né, ali um envelhecimento, né, que a pessoa sempre tenha, né, e seja obrigada de fato, em algum modo, né, Wagner, de ser sempre muito ativa, sempre funcionar muito bem sozinha, Sim. Não depender de ninguém. Isso às vezes é um pouco difícil, porque algumas situações são irreversíveis, são inevitáveis, Sim. Como a gente já conversou aqui, né? E com isso, não tem assim, ela vai precisar de outras pessoas para que auxilie ela, né? Tem alguns teóricos até, alguns sociólogos aí da modernidade, que falam um pouco sobre essas questões, né? De imediatismo, de relações, né, familiares ou em relação a outros indivíduos, a amizades, às vezes, Sim. até muito efêmeras, né, muito rápidas, passageiras, laços muito pouco apertados, digamos assim, né? Vínculos muito afastados, na verdade, né? É uma sensação de que você tem muitos vínculos, porém nenhum daqueles é muito próximo. Entendi. E quando você vai visualizar ali essa quantidade de pessoas com as quais você pode contar, existe uma rede muito escassa, né? E às vezes até não existe essa rede e a pessoa, de fato, Entendi. Está sozinha, né? Ok, muito obrigado. Obrigado a Fabrício participando aqui com o programa da gente. Vamos lá, tem mais gente aqui querendo falar. Eu sou Yara Silva. Wagner, parabéns.
Maturidade no Ar está fazendo o maior sucesso, nos trazendo assuntos importantes. E parabéns à Band por abraçar esse projeto maravilhoso. Agora eu quero falar com o Bruno. Bruno Simões, bom dia. É o seguinte, nós idosos gostamos de conversar, é bom conversar, faz bem e devemos conversar. Mas observamos uma situação que é uma queixa geral entre o bate-papo dos idosos. É a falta de paciência da família. Às vezes, né, no próprio círculo familiar, as pessoas não têm paciência de nos escutar, principalmente os mais jovens. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Obrigada pela oportunidade. Poxa, Yara, que pergunta excelente, né? Isso tem muito a ver também com o que eu estava falando aqui, né? Agora, essa questão da rede, né? Rede de apoio, dos vínculos, né? De com quem você pode conversar, né? Quem são aquelas pessoas que podem lhe apoiar, não é isso, Wagner? Isso é muito importante. Né? Às vezes, esse processo de escuta, né? Essa escuta ativa, essa escuta que é ofertada de forma qualificada, muitas vezes pode não partir, né, da família. Às vezes um amigo que está mais próximo consegue ofertar uma escuta melhor, né, para aquela pessoa. Mas, assim, o desafio de fato, né, ele esbarra justamente em um outro conhecimento aí, né, em um outro, diria até um outro sociólogo da maternidade também, né, que é o autor lá do ensaio sobre a cegueira, né? Sim. Em que ele fala que existe uma grande diferença entre você escutar e você ouvir, né? Entre você ver e você enxergar, não é? Então, assim, a escuta justamente é quando você ouve e presta atenção e dá valor, dá significado àquilo que a pessoa está te dizendo, né? Dá uma resolutividade, tenta trazer algo que possa, né, fazer com que resolva aquela situação daquele indivíduo. De repente, essa pessoa idosa que está falando aí, ela está dando alguns sinais, né, do que a gente já falou aqui. Poxa, ela está trazendo alguma coisa que já me dá um sinal de que está mudando o quadro de memória dela, né? Apesar de que o envelhecimento não é só a cognição, sim, né? Claro. Tem a questão do humor, né? A pessoa pode estar ali trazendo algum relato que remete a uma mudança no humor da pessoa, e aí esses dois fatores, a cognição e o humor, né, somados aí, vão nos dar, né, o fator autonomia, verdade, não é isso? Que é o poder ali. O que é autonomia, então, né? O poder de decisão, dizer o que eu quero fazer, o que eu desejo, o que eu desejo para a minha vida, né? É isso aí. Yara, muito obrigado pela sua participação. Tem mais gente aqui querendo falar, vamos escutar? Olá, bom dia, meu nome é Léo Lordelo, sou cirurgião dentista e queria fazer uma pergunta para Bruno, enfermeiro. Em um mundo tão imediatista que a gente está vivendo, como é que a gente consegue construir redes de apoio para as pessoas idosas? E desde já queria mandar um grande abraço aí para o nosso Wagner e também para a Band aí, que está abraçando essa causa, viu? Abraça essa causa que vale muito a pena a questão da pessoa idosa. Bacana, Léo, bacana o que você trouxe aí. Então, assim, como que nós vamos construir, né, essas redes de apoio aí para a pessoa idosa? Então, esse tipo de situação pode ser criada da seguinte forma, né? Trazer para junto dessa pessoa idosa aqueles amigos que são aqueles amigos de longa data, aquelas pessoas que vão poder conversar e falar a mesma língua daquela pessoa idosa. Conservar, né, essas amizades. Conservar, trazer aquela memória afetiva. Poxa, quanto deve ser bom, né, você poder falar da sua época, da sua infância, da época em que você vivia lá, né, no interior, por exemplo, que você tinha aquela vida pacata. Memórias afetivas, né? Essas memórias afetivas são fantásticas, realmente. Então, construir essa rede de apoio é essencial, né, para que a pessoa idosa consiga ter, né, a felicidade de viver. Sim, com certeza. Mais do que dar, né, dias àquela vida, que você dê vida para aqueles dias que a pessoa tem, não é isso? Pois é, isso é importante. Então isso é fantástico. Bacana. Muito obrigado pela participação. Vamos lá, tem mais alguém aqui querendo falar? Bom dia, Wagner. Muita alegria em acompanhá-lo desde a Rádio Joia até hoje no programa Maturidade no Ar.
Parabéns, excelente programa. Eu sou Guida, 87 anos, dentista aposentada. Gostaria de perguntar ao jovem Bruno como seria a pessoa idosa nas novas tecnologias. Como é que vamos colocar ali as pessoas idosas dentro das novas tecnologias, né, Wagner? Essa questão do WhatsApp, o Instagram, né? A questão das mídias sociais aí bem... A pandemia provocou isso, Provocou bastante, né? A Fez questão a inclusão digital aí dos Isso, idosos. as videochamadas, não é isso? Tão propagadas aí. Como é que a gente consegue colocar, né, a pessoa idosa nisso? É um processo assim que pode acontecer da seguinte forma, né? Existem inclusive cursos atualmente que são colocados aí de forma até gratuita, né? Por instituições aí que são financiadas pela indústria, inclusive, né? O próprio Senai, às vezes, acho que tem alguns cursos que oferecem isso e outras instituições, todas as outras instituições aí, que oferecem cursos de WhatsApp para idosos, né? Cursos de mídias sociais para pessoa idosa. E a própria rede de apoio que a gente falou há pouco aqui também traz essa questão da inclusão digital, né, para a pessoa idosa. Sim, é fantástico claro. isso. É Fantástico, tem que ser incentivado mesmo. Bruno, o que é que eu devo fazer para manter a autonomia da pessoa idosa que eu cuido? Poxa, aí, né? Essa pergunta é fantástica porque, assim, manter, como a gente já falou aqui, a autonomia dessa pessoa idosa é bem importante porque é justamente o que faz cada indivíduo ser único, né? Sim, com o certeza. poder de decidir, poxa, o que é que eu quero comer hoje, por exemplo? Sim. Poxa, é uma Poder de decisão escolha, né? simples, né? É uma decisão simples para muitos, mas que dá sentido à sua vida, né? Poxa, eu sempre gostei de comer lasanha, por exemplo. Sim. Isso é fantástico, a pessoa poder dizer, né? Poxa, eu não quero comer feijão com arroz hoje eu quero comer essa lasanha, que é a minha comida preferida. Proporcionar isso é fantástico, Questionar, perguntar, né? Sim. Muitas vezes você sofre essa solidão da própria família exatamente por isso, né? Isso. Eu pergunto a todos o que você quer comer hoje, mas não pergunto ao idoso o que ele desejaria comer, né? Sim. Então isso é muito importante, né? Com certeza, Então, com certeza. a gente precisa realmente dar essa autonomia para que a gente cuida, né? Isso. Promover, né, essa autonomia é muito importante porque literalmente é você colocar aquela pessoa diante dela mesma, né? Mesmo que ela não tenha capacidade de preparar o alimento dela. Mas que ela se sinta que ela participativa. se sinta, isso, né? útil até. Ativa, Isso. porque isso que é importante, Exato. né? E aí, mais uma vez falando, né? Isso é bom deixar bem claro. Não permita, não delegue atividades para terceiros. Se você tem condições plenas de fazer com segurança, né? Dentro de um padrão normal, que você continue fazendo. Isso é muito importante. É isso que nos faz ter uma vida longeva, saudável. Sim. Né? Olha, gente, estamos chegando no finalzinho. Bruno, eu queria as suas considerações finais aqui para o nosso telespectador. Perfeito. Fique à vontade. Então, perfeito. Assim, acho que a mensagem que a gente pode deixar aqui hoje, né, para as pessoas idosas que estão nos assistindo aqui, é a seguinte, né? Exija, de fato mesmo, que a sua autonomia seja respeitada, tá? Que se você tem a sua independência também preservada, que, né, a capacidade de realizar aquilo que você deseja, que você vá lá, faça, né? Que faça, de fato, todas aquelas questões que te fazem bem, né? Que te fazem se sentir vivo, se sentir alegre, né? De bem com a vida e que vale a pena, de fato, e vale mesmo, vale a pena viver, né, nesse mundo em que vocês têm tanta coisa para ensinar, né, para os jovens, não é isso? Eu gosto de ouvir essas coisas, sabe por quê? Pois Cada é. vez mais eu fico convencido de que realmente o idoso não pode nem deve delegar, e quando você tiver plenamente a sua autonomia e sua certeza. independência, você tem que fazer. Ah, porque meu filho faz tudo para mim, meu filho é que tira o dinheiro da minha conta, meu filho é que faz o supermercado. Isso não é um envelhecimento saudável. Você está delegando uma coisa que é sua, que você ainda pode fazer, Claro, né? Com claro. muita tranquilidade, com muita segurança. Então, vamos lá, hein? Ficaram atentas a todas as informações aí do Bruno. Eu queria agradecer desde já a sua participação. Muito obrigado. Volte sempre. E olha, vocês que estão assistindo o programa Maturidade no Ar, vocês devem entrar lá no YouTube, colocar na busca Programa Maturidade no Ar, clicar lá naquela palavrinha em vermelho, inscreva-se e depois tocar no sininho. Pronto. Você, a partir dali,
vai assistir todos os nossos programas. Olha, eu queria deixar aqui um beijo, aquele abraço gostoso de sempre e até o próximo sábado. Até lá!